Olá, hoje você vai saber em que situações o animal precisa de atendimento veterinário urgente. E ainda vai estudar a causa, os sintomas e como se deve agir quando o animal está em estado de choque ou sofre parada cardíaca, respiratória ou hemorragia. Você sabe em que situação deve se levar o animal ao veterinário? É sobre isso e muito mais que vamos falar no estudo de hoje. Preste bastante atenção que já vamos começar. Bom estudo! Em algumas situações, mesmo não sendo consideradas de emergências, devemos levar o animal para ser examinado pelo veterinário. Vamos conhecer algumas delas. A falta ou excesso de urina por mais de 24 horas indica que o animal não está bem, como no caso de diarreia líquida, em grandes quantidades, várias vezes ao dia é sinal de infecção intestinal por vírus ou bactérias. Sendo assim, o animal desidrata-se rapidamente e precisa de tratamento. Se você perceber que as orelhas do cão estão inchadas e doloridas, é porque houve rompimento de vasos sanguíneos sob a pele e, nesse caso, será preciso tratá-las. Você sabia que os animais também têm diabetes? É isso mesmo. E os sintomas são fome e ingestão de água exagerados. Além disso, a terapia com cortisona também provoca esses efeitos, mas acabam no término do tratamento. Os cães e gatos podem ter alteração cardíaca relevante e apresentar tosse semelhante a um engasgo após exercício físico. Outro aspecto importante a ser observado é se o cão estiver com o abdômen dilatado. Isso ocorre em caso de torção do estômago e precisa ser levado rapidamente ao veterinário. Se houver sinal de corrimento ocular e nasal, pode ser suspeita de sinomose, uma doença viral grave que deve ser tratada o quanto antes. Mas se forem gatos, pode ser o vírus da rinotraqueite. É importante saber como proceder para socorrer o animal em certas situações de urgência e emergência. O estado de choque consiste na falta de suprimento sanguíneo para os órgãos vitais e pode ser fatal. Os sintomas do estado de choque são temperatura do corpo baixa, principalmente nas patas e orelhas, respiração e batimentos cardíacos acelerados, pode ou não haver perda de consciência, gengivas pálidas e pupilas dilatadas. O animal pode entrar em estado de choque em casos de hemorragia grave, atropelamento, envenenamento, choque elétrico intenso, desidratação, queimaduras graves, entre outras situações. Nesse tipo de situação é preciso realizar alguns procedimentos para diminuir as consequências do choque, evitando que o animal fique com futuras sequelas neurológicas. É provável que você esteja se perguntando o que se deve fazer, não é mesmo? Continue prestando atenção que já vamos explicar. Em primeiro lugar, é preciso ter um cobertor, gaze, termômetro e bolsa térmica aquecida. Depois, mantenha o animal deitado de lado, com a cabeça e o tronco mais baixos que a parte traseira do corpo, para que o sangue chegue ao cérebro e o coração. Em seguida, aqueça o animal enrolando em um cobertor e colocando uma bolsa térmica ao seu lado. Não deixe de medir a temperatura dele. Além disso, utilize um pedaço de gaze para colocar a língua do cão para fora da boca, a fim de não impedir a respiração. Se tiver hemorragia, tente estancar e, quando precisar movimentar o animal, tenha cuidado para não causar dores e traumatismos maiores. Já a parada cardíaca é quando o coração para de bombear sangue para o restante do organismo e pode vir acompanhada de parada respiratória. Isso ocorre em animais que receberam fortes choques elétricos após atropelamento, quedas, afogamentos ou traumatismos graves. Os cães e gatos cardíacos submetidos a estresse ou exercícios intensos podem sofrer parada cardíaca. É fácil perceber a ausência de batimentos cardíacos colocando a mão sobre o lado esquerdo do peito do animal. Vale dizer que o coração é o órgão responsável pela circulação do sangue que nutre as células e oxigena os tecidos. Quando ele para, essas funções ficam comprometidas e causam consequências graves. Assim que for detectada a ausência de batimentos cardíacos, é preciso fazer a reanimação cardíaca imediatamente. Mas afinal, você sabe como fazer uma massagem cardíaca em um animal? Então, ouça o que o nosso especialista da área tem a dizer. Como se faz uma massagem cardíaca em um animal?
Então, a massagem cardíaca ela é feita com o animal deitado em decúbito lateral, com o lado esquerdo para cima, e nós fazemos a massagem pressionando o tórax na região cardíaca. Como você viu, para fazer uma massagem cardíaca, é preciso colocar as duas mãos sobre o coração do animal, fazer pressão firme e rápida sobre a região uma vez por segundo, como se estivesse bombeando. Para cães e gatos pequenos, use as pontas dos dedos para pressionar o coração. Massageie por 30 segundos e veja se os batimentos cardíacos voltaram. Caso não voltem, é porque o animal não sobreviveu. Se tiver que realizar a massagem cardíaca e a respiração artificial ao mesmo tempo, deve-se fazer uma sequência de 5 ou 6 pressões sobre o coração, intercalada por uma respiração. Na parada respiratória, o pulmão não faz a troca de gases, portanto, não tem inspiração nem expiração, e ocorre nos mesmos casos da parada cardíaca. Vale dizer que o cérebro é afetado durante a parada respiratória. Sendo assim, se o tecido cerebral não receber oxigênio por mais de 2 minutos, podem ocorrer lesões irreversíveis nas células nervosas. É possível verificar se o animal não está respirando encostando um pequeno espelho no focinho. Se embaçar, ele ainda está respirando. Em caso de parada respiratória, coloque o animal deitado do lado direito. Observe se não tem nada obstruindo a garganta. Se houver líquidos, aspire com uma seringa. Se precisar retirar objetos da garganta, pressione as costelas do animal para que o objeto seja expulso e inicie a respiração artificial imediatamente. Para realizar a respiração artificial são necessários alguns procedimentos importantes, como fechar a boca do animal, cobrir o focinho com um pano, levantar a cabeça do animal e encostar a sua boca no focinho dele, soprando para dentro das narinas até sentir o peito dele cheio de ar. Depois, deite a cabeça dele e pressione as costelas para sair o ar. Repita esse procedimento de 8 a 10 vezes em 1 minuto, se ainda não estiver respirando sozinho. E agora, vamos entender um pouco mais sobre a hemorragia dos animais. Mas o que será que as pessoas entendem por hemorragia? Nós fomos às ruas e fizemos essa pergunta. Veja o que elas responderam. O que é hemorragia? Hemorragia é um sangramento que você não consegue estancar, seria. Quando uma pessoa sofre um acidente muito sério, perde muito sangue, pode dar hemorragia. É isso. Eu não sei explicar o que é hemorragia. Como você viu, hemorragia é a perda de sangue que o organismo pode sofrer. Dependendo da quantidade de sangue perdido, poderá ocorrer anemia. E o animal anêmico apresenta falta de disposição, diminuição ou perda de apetite, respiração acelerada e mucosas muito pálidas. E se ocorrer uma grande perda de sangue em pouco tempo, o animal pode sofrer uma parada cardíaca. Saiba que a hemorragia externa é provocada por cortes profundos, perfurações ou brigas entre animais. As hemorragias superficiais ocorrem quando pequenos vasos que irrigam a pele são rompidos e a perda de sangue é considerável, mas nunca fatal. Os vasos atingidos mais facilmente localizam-se nas patas, cauda, orelhas e pescoço. Para estancar uma hemorragia externa, você precisa seguir alguns passos, como aplicar e pressionar compressas de gases sobre o ferimento, depois fixar com esparadrapo para não deixar a lesão aberta, não deixe de limpar o ferimento com água oxigenada e aplicar pomada antibiótica. Além disso, se o sangramento for forte nas patas e cauda, você pode aplicar um torniquete com um pedaço de faixa crepe ou cadarço de sapato. Amarre o membro um pouco acima da região do sangramento e afrouxe a cada 5 minutos e depois volte a apertar. Já a hemorragia interna é difícil de detectar por não visualizar o sangue. Ela pode acontecer após a queda de um lugar alto,
pancada no abdômen ou tórax, atropelamento ou outro acidente em que o animal poderá perder sangue devido ao rompimento de um órgão ou vaso sanguíneo. Os sinais da hemorragia interna são queda de temperatura, palidez nas mucosas e fraqueza, além de perda de consciência e dor abdominal. Vale lembrar que o aparecimento de sangue na urina, fezes ou vômito não significa hemorragia interna, porém precisa ser analisado para saber a causa. Bom, agora é com você. Se o seu animal estivesse com hemorragia interna, o que você faria? Pense um pouco e, enquanto isso, preste atenção no que o especialista tem a dizer. O que fazer no caso de hemorragia interna? Quando nós suspeitamos de hemorragia interna, o animal, primeiramente precisa ser fechado o diagnóstico da hemorragia interna e ser encaminhado para uma cirurgia de emergência que nós chamamos de laparotomia exploratória, onde será aberto o abdômen desse animal e verificado de onde vem a hemorragia. Como você percebeu, é preciso medir a temperatura retal do animal com o termômetro a cada 30 minutos e observar se ela está caindo. Recomenda-se utilizar focinheira antes de qualquer procedimento. Se a temperatura estiver inferior a 37,5 graus Celsius, enrole o animal num cobertor e coloque uma bolsa térmica aquecida perto dele para mantê-lo aquecido. Encaminhe-o para o veterinário e não se esqueça de transportá-lo deitado, sempre com a cabeça mais baixa em relação ao corpo. E agora, vamos fazer uma revisão. Aqui você estudou que o estado de choque consiste na falta de suprimento sanguíneo para os órgãos vitais e pode ser fatal. Estudou também que a parada cardíaca é quando o coração para de bombear sangue para o restante do organismo e pode vir acompanhada de parada respiratória. Viu ainda que na parada respiratória o pulmão não faz a troca de gases. Além disso, você aprendeu que a hemorragia é a perda de sangue que o organismo pode sofrer. E por último, você estudou que a hemorragia interna pode acontecer após a queda de algum lugar alto, pancada no abdômen ou tórax, atropelamento, entre outras situações. Bom, agora é com você. Se prestou bastante atenção e fez suas anotações, com certeza saberá agir corretamente nas situações que estudamos aqui. Tchau e até mais!